Estendendo-se por quase metade do território brasileiro e abrangendo 9 de seus estados, a região amazônica é o lar de mais de 20 milhões de brasileiros. Desde 1985, quando o governo começou a monitorar o desmatamento na Amazônia, mais de 500 mil de quilômetros quadrados foram destruídos. Esse desmatamento desequilibra o ciclo do oxigênio e pode resultar em queimadas iniciadas por pessoas que ateiam fogo na vegetação remanescente, frequentemente ilegalmente, depois de terem removido as árvores de maior valor. Embora essas queimadas ocorram ao longo do ano na Amazônia, a fim de preparar áreas para agricultura, pecuária ou especulação de terras, elas geralmente atingem seu pico durante a estação seca, entre os meses de julho e outubro. Uma maneira sustentável de auxiliar o reequilíbrio desse ciclo nesse contexto é... Bom, pessoal, essa questão traz um problema, né, que já é conhecido por nós, há alguns anos, e ele destaca, então, né, que esse desmatamento na Amazônia desequilibra o ciclo do oxigênio, beleza? E é isso que a questão quer, que a gente pense em estratégias específicas associando esse desmatamento ao ciclo do oxigênio, ok? Então vamos ver as opções. Letra A. Utilizar fertilizantes químicos que acelerem o crescimento de plantas em áreas queimadas? Bom, pessoal, o uso de fertilizantes químicos, na verdade, ele deve ser evitado, né, gente? Porque ele pode prejudicar o solo e, além disso, ele não atende essa necessidade de restaurar a vegetação nativa. Só utilizar fertilizante químico ali para acelerar esse crescimento não é uma maneira sustentável, ok? Então, não pode ser a nossa resposta. Letra B. Substituir a vegetação nativa por culturas agrícolas que aumentem a produção de oxigênio. Pessoal, de novo, a gente está falando de algo que seja sustentável, né? Então, para ser sustentável, tem que ser, muitas vezes, parecido com o que a gente tem ali. Então, a sustentabilidade, você tem que equilibrar meio ambiente, sociedade, né? Então, não dá para você simplesmente pegar uma vegetação nativa e substituir tudo por cultura agrícola. Você vai afetar ainda mais o ciclo do oxigênio, porque uma cultura agrícola ela não vai favorecer esse ciclo natural do oxigênio como a vegetação nativa, ok? E você contribui para o desmatamento ao tirar a vegetação nativa para trocar por cultura agrícola. Isso não é nada sustentável. Letra C. Restringir o uso de combustíveis fósseis em áreas urbanas para reduzir a poluição atmosférica. Bom, pessoal, restringir o uso de combustíveis fósseis ajuda a reduzir a poluição atmosférica? E ajuda. Melhora a qualidade do ar, né? Isso é algo bom para o meio ambiente? Muito bom! Mas isso, gente, não interfere na restauração da vegetação e no equilíbrio do ciclo do oxigênio lá na Amazônia. Então, a gente está falando de algo de contextos completamente diferentes, beleza? Então, essa também não é a nossa resposta. Letra D. Estabelecer projetos de reflorestamento das áreas desmatadas, fortalecendo a resiliência do ecossistema local? Pessoal, é exatamente isso, né? Então, quando você tem esses projetos de reflorestamento e restauração das áreas desmatadas, isso é uma medida sustentável e a mais eficaz para reequilibrar esse ciclo do oxigênio, porque você ajuda a recuperar a vegetação nativa e restaurar a biodiversidade que você tem ali no local. E essas são coisas essenciais para essa resiliência do ecossistema local, ou seja, o que é resiliência? Para ele se manter ali, para ele aguentar as perturbações, ok? Então essa é a alternativa correta, beleza? Letra E. Promover o cultivo de plantas ornamentais em áreas urbanas para compensar a falta de vegetação na Amazônia. Bom, gente, então esse cultivo, de novo, né? Área urbana e plantas ornamentais. São duas coisas que não conseguem compensar em nada o desmatamento na Amazônia, beleza? Então, nossa resposta, letra D.